o exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no referido regime em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 214. Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que não utilize embarcação ou utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei 11.959, de 29 de junho de 2009. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza a atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas J e L do inciso 5 do caput, entre outros. Aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado privado, individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício. Aquele que exerce a atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei 6.094, de 30 de agosto de 1974. Aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei 6.586, de 6 de novembro de 1978. O trabalhador associado à cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a terceiros. O membro de conselho fiscal de sociedade por ações. Aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, até 2 dias por semana. O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. Aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. A pessoa física que edifica obra de construção civil. O médico residente de que trata a Lei 6.932, de 7 de julho de 1981. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei 11.959, de 2009. O incorporador de que trata o artigo 29 da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964. O bolsista da Fundação Habitacional do Exército,
contratada em conformidade com a Lei 6.855, de 18 de novembro de 1980. O árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei 9.615, de 24 de março de 1998. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, quando remunerado. O interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidade referida no parágrafo 6º do artigo 201. O transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar, nos termos do disposto na Lei 11.442, de 5 de janeiro de 2007. O repentista, de que trata a Lei 12.198, de 14 de janeiro de 2010, desde que não se enquadre na condição de empregado, prevista no inciso 1 do caput, em relação à referida atividade, e o artesão, de que trata a Lei 13.180, de 22 de outubro de 2015, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do RGPS em relação à referida atividade.